Você já se sentiu solitário em meio à sua própria família? Pois é, e quantas pessoas nem família têm? Você já imaginou a carência de amor que existe no mundo? Cada dia, as pessoas acreditam menos no amor desinteressado. Saímos para ver nas ruas de São Paulo se as pessoas acreditam na existência de um Deus que as ama e que provas elas podem obter disso. Ele ama todo mundo, né? Todas as pessoas, né? Ele tem me ajudado bastante, sempre oro e sinto que ele me abençoa. Não acredito. Saúde, que mais? Nunca tem problema na vida, sempre a gente tenta levar sempre o máximo o bem e até agora nunca tive problema, né? Então acho que Deus sempre está comigo, com meus filhos, com meu marido, com a minha família, né? Eu acredito. Se a gente estiver doente, pedir para Deus com fé, Ele cura. A minha família. Saúde. Só de viver, Jesus já tem um amor, pelo amor que Deus deu. Eu acredito. Paz, saúde, alegria. Eu não acredito em Deus. A maior prova é você estar sobrevivendo, né? Com toda a dificuldade, com todo, né? Eu acho que está muito difícil para todo mundo e mesmo assim ele, né? Acho que só ele mesmo para, pelo menos, tentar, né? Fazer alguma coisa para a pessoa conseguir sobreviver. Lógico que ele me ama. Não só a mim, igual vocês todos também. Porque ele me deu 4 filhos maravilhosos, porque eu não tenho ódio no coração, e porque eu passei por uns problemas muito difíceis e ajoelhei no chão e pedi que Deus me ajudasse e Ele está me ajudando. Como é bom sabermos que temos a presença do Espírito Santo em nosso meio. Isso é demonstrado também através da presença dos santos anjos. Aproveite esse momento. Deixe Jesus entrar em teu coração. Pai nosso que estás nos céus,
sentimos a responsabilidade de lidar com assuntos sagrados. Não estamos falando de coisas triviais, comuns, mas dos assuntos mais importantes do universo. Abençoe cada pessoa que está ouvindo a nossa voz hoje. Quer seja numa igreja, um auditório, numa casa. Ajuda para que cada um possa perceber a importância das coisas santas. E que todos possam, com coração aberto, receber a mensagem das Escrituras. E abençoe de uma maneira especial o pregador, que sente a grande responsabilidade, que ele possa se deixar ser usado por teu Espírito e transmitir somente palavras de verdade. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Aconteceu alguma coisa que nunca havia acontecido. Foi no dia 14 de junho de 1865. Uma coisa que foi considerada uma grande vitória quando os homens conseguiram subir a montanha Matterhorn pela primeira vez. A subida era uma subida de 4.505 metros. O líder da expedição era Sir Edward Whymper. Ele subiu com 3 amigos e 3 guias e fez o recorde, uma coisa que nunca havia acontecido. Conseguiu chegar ao pico da montanha. Na descida, aconteceu alguma coisa triste. 4 homens desta expedição nunca voltaram. Eles estavam descendo, todos amarrados com uma corda, quando um deles escorregou. Não deveria ter caído, porque a corda deveria ter segurado. Mas a corda partiu-se. E 4 homens se precipitaram numa geleira de 1.200 metros abaixo e morreram. Se alguém visitar hoje o Museu de Zermatt, pode ver muitas coisas, artigos que comemoram essa vitória, essa subida. E entre as coisas que verá ali é um pedaço da corda que partiu. Por que a corda partiu? Havia um motivo muito triste. Partiu-se porque não era uma corda genuína. Não era uma corda genuína dos alpinistas. Para ser genuíno, teria que ser tecido com um cordão vermelho para mostrar que era genuíno. A corda que eles usaram não era genuína porque faltava esta corda encarnada, esta corda vermelha, que era a marca da identidade. Este fio vermelho, trançado junto com os outros demais, estava faltando. Eles usaram uma corda comum. É um pensamento horrível saber que a humanidade está pendurada sobre o abismo do pecado e que muitos não têm a corda vermelha. Porque qualquer meio de salvação, não baseado no sangue de Jesus Cristo, não é a corda autêntica. Não é a salvação autêntica. Falta alguma coisa, uma coisa importante. No livro de Hebreus, nas Escrituras, capítulo 11, temos aqui uma galeria dos heróis da fé. Homens importantes como Abraão e Jacó e outros, Isaac. Mas entre eles está o nome de uma senhora que era meretriz. Uma prostituta
da cidade de Jericó. E a Bíblia disse sobre ela, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruído com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Hebreus 11, 30 e 31. Moisés, depois de ter passado com os filhos de Israel no deserto, recebeu ordens para conquistar a cidade de Jericó. E ele mandou espias para examinar as fortificações. Entraram escondidos na cidade. E quando estavam lá na cidade, o rei descobriu que estavam lá. E mandou pessoas buscá-los porque queria matá-los. E Raabe, a meretriz, escondeu esses homens na sua casa. E depois, durante a noite, ajudou eles a escapar com uma corda descendo eles da muralha. E eles prometeram a ela que quando Jericó se ficasse conquistado pelos soldados de Israel, a vida dela seria salva. E ela teria que colocar um fio vermelho, pendurar da janela dela. Assim os soldados teriam um sinal de poupar a vida dela. Este fio vermelho significava a sua salvação. Na Marinha Britânica, eles têm cordas para amarrar os grandes navios. Essas cordas também não são genuínas, se não tem o sinal de ser traçado com um fio vermelho. Porque este é o sinal de autenticidade das cordas. Jesus estava na última ceia com os discípulos. Lá ele anunciou que um dos discípulos ia o trair. Ele passou para o jardim de Getsemane. E lá, em sua agonia, ele ficou carregando os pecados do mundo sobre as suas costas. Quando chegou a turba, era um grupo de soldados absurdo, chegando armados, com muita força, para apreender um homem desarmado. Que absurda disposição de homens e instrumentos para capturar um homem só. Que ridícula exibição de força e crueldade, quando ele não estava armado. Chegaram lá com Judas, que o identificou com um beijo, e o prenderam. Com tantas armas e tantos soldados, tudo isso para capturar um homem desarmado e totalmente fatigado e cansado. Nós podemos ver a vida dele nos últimos dias, como ele foi tratado. Agora capturaram e amarraram as suas mãos e levaram ele para ser julgado. Eu quero perguntar a todos, com que tipo de cordas podia amarrar o Criador do Universo? Que tipo de corda podia segurar as suas mãos? Aquele que criou todo o universo. Será que essas cordas podiam segurar as mãos do Criador? Será que existem cordas físicas que podem amarrar um ser espiritual? João 18, 12 disse, lendo as palavras, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. João 8, 12. Amarraram as suas mãos, usaram toda a força como se estivesse procurando um animal, ou um dos piores criminosos. Mas nós temos motivos, 2 razões para saber que tudo o que eles fizeram era desnecessário. Em primeiro lugar, não existem correntes, cordas ou algemas que pudessem apreender as mãos que criaram o universo.
Em segundo lugar, Jesus não tinha intenções de fugir. Ele não estava com planos de escapar. Não precisava essa força. Nós podemos ler na Bíblia que ele não tinha plano nenhum de escapar. Lemos nas Escrituras, por isso, ele disse: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a resumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai, João 10, 17 e 18. Jesus disse, ele não estava sendo forçado a dar a vida para nós. Ele voluntariamente ofereceu a vida, por isso as armas e os soldados eram desnecessários. Mas lemos mais nas Escrituras. Ele disse, acaso pensas que não posso rogar meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos. São Mateus 26, 53. Quantos anjos são 12 legiões? 12 legiões de anjos seriam 72 mil anjos. Não soldados terrestres, mas soldados espirituais com força divina, chegando. Um exército tremendo. 6 mil anjos para cada um dos 12 discípulos. Ele poderia ter chamado 72 mil anjos para o proteger, e esses soldados, com todas as suas armas e com toda a sua força e com toda a sua experiência na guerra, não poderiam fazer nada. Mas Jesus não fez, porque Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Mas eu quero dizer uma coisa. As cordas que amarraram as suas mãos eram cordas que nem o Criador podia arrebentar. Eram cordas tão fortes, porque foram tecidos com os laços de amor. E amor é mais forte do que cordas ou correntes ou algemas. O que amarrou as mãos de Jesus foram os laços do amor. Aqueles fios ensanguentados, tecidos nas cordas que o prenderam na cruz, foram feitos do grande amor que Ele mostrou para ti e para mim. O amor tão grande que Ele não chamou 72 mil anjos para o livrar. Não se importou com o vexame e a dor que Ele sofreu. Porque Ele te amou. Qualquer pessoa ouvindo minha voz, quero dizer uma coisa. Não importa quem é você é tão precioso diante de Deus, que se você fosse o único pecador, a única pecadora, Jesus teria morrido em teu lugar. As cordas do amor que nem o Salvador, nem o Criador podia quebrar. Vamos agora imaginar o que aconteceu. Na última semana, antes de morrer, Jesus trabalhava dia e noite, pregando no templo durante o dia e orando no jardim de Getsemane a noite inteira. Estava durante o dia com as grandes multidões. Estava lá chorando pela cidade de Jerusalém e o povo que ele amava. E à noite, em vez de ir para a cama, ele estava lá no jardim, em agonia. Uma semana sem dormir, estava totalmente cansado. Lá no jardim, ele fez uma oração a Deus. Dizia, afaste de mim este cálice. Ele estava vendo o sofrimento horrível. O sofrimento físico não foi nada comparado com o sofrimento mental, porque ele estava carregando sobre ele todos os pecados de todos os seres humanos de todos os tempos. Ele dizia, afaste de mim este cálice. Que cálice? Meus amigos, não foi seu cálice. Este cálice não foi o cálice de Jesus, foi
meu cálice e seu cálice, nosso. Jesus não estava carregando os pecados dele porque não tinha pecados. Cada vez que eu peco, eu estou colocando mais dor nesse cálice para ele. Ele estava levando sobre ele os pecados de todos os seres humanos. E quem preparou este cálice? Quem preparou a porção? Você e eu. Os seres humanos. Ele estava carregando seus pecados e meus. Nós misturamos a bebida. Nós misturamos a bebida feita dos nossos pecados e ele precisou tomar o cálice e levar o nosso sofrimento. Vamos recapitular um pouco esses últimos acontecimentos. Ele levado lá preso como um pior criminoso. Que vexame, que coisa horrível. Que coisa deve ter sido para ele deixar mãos ímpias amarrar as suas mãos sagradas, aquelas mãos que abençoavam o povo, aquelas mãos que sempre queriam ajudar as pessoas. Arrastaram ele fora lá como criminoso. E ele silente, não falando uma palavra, mas ele quebrou o silêncio afinal. A Bíblia diz em São Mateus 26, então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Aqui havia crueldade mental, pior do que o sofrimento físico. Fazendo pouco dele, fazendo tudo com acusações falsas, com testemunhas mentirosas, com insultos judiciais, com tratamento brutal. E Jesus não respondeu. Como um cordeiro, ele ficou silente. Aceitou tudo sabendo que ele não merecia nada disso, mas eram nós que merecíamos. Ele ficou quieto e foi levado ao tribunal. E lá aconteceu uma coisa pior. Muito pior do que todos os insultos dos inimigos. Agora o seu coração foi esmagado, não por inimigos, mas sim pelo melhor amigo. Um amigo íntimo. Uma voz do pátio esmagalha a própria alma do nosso Senhor. Uma voz que ele conhece, uma voz de uma pessoa que andava sempre com ele. Com juramentos e maldições, Pedro esmaga o coração do seu mestre. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele fala com maldições, eu não conheço este homem. E Jesus sofreu mais do que com isso, do que com todas as coisas que os inimigos fizeram. E lá, de um lugar daquela escuridão fria e misterioso que pairava sobre Jerusalém, vem o canto solitário de um galo. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus, dizendo que ele ia negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Há uma tradição, não sei se é verdade, que nunca mais na sua vida Pedro conseguiu ouvir um galo cantar sem se lembrar deste incidente. Mas depois continuamos. As coisas horríveis, o açoitamento, os evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas. Os escritores conheciam o vexame do açoitamento. Por isso não tomaram tempo para explicar, porque era horrível demais para explicar. A pessoa era amarrado, com as costas nuas, e depois usaram um chicote, chamado de flagrão. Como esse flagrão foi feito? O flagrão foi feito
com correntes ou tiras de couro curtidos em salmoura para ficar bem duro. Mas não somente isso, para tornar a tortura pior, pedacinhos de metal ou ossos foram amarrados nos chicotes, com o propósito de cortar a pele. Por isso, era uma lei dos romanos que ninguém podia receber mais de 39 açoites, porque nenhum corpo humano aguentaria mais. Imagine a cena agora, esta cena sanguinolenta. Ouça agora os unir dos açoites a serpentear pelos ares. Ouça o golpe surdo ao atingirem o seu alvo. Ouça agora essas coisas e veja os fragmentos de carne sendo arrancados do corpo de Jesus. Veja o sangue a jorrar e pingar nas pedras, deixando-as molhadas e escorregadias. Pode imaginar o sangue jorrar e pingar nas pedras. Pode imaginar o corpo de Jesus tão mutilado que dificilmente teria sido reconhecido, nem pelos amigos. E cada vez que ele recebeu um açoite, o comandante deu ordens para continuar. Uma coisa curiosa, porque geralmente os açoites foram dados nas costas. Mas pela Bíblia nós sabemos que Jesus não somente recebeu nas costas, recebeu até na cara. Tem vários textos bíblicos que indicam isso. Vamos ler somente um que está em Miqueias 5:1. A profecia disse: e ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Bateram nas suas costas, bateram na sua face. E ele estava completamente quebrado, machucado. A lei romana, para dar mais vexame ao vítima, mandava que a pessoa fosse crucificada sem roupa, completamente nua, para dar mais vergonha. Pode imaginar agora Deus Pai assistindo tudo isso. Deus Pai viu os açoites, ele assistiu ao julgamento, ele assistiu ao esbofeteamento, ele testemunhou as cuspidas no rosto do seu filho, ele viu e ouviu as zombarias e a mofa, ele viu o espancamento. Por que o pai não fez nada? Porque o pai ficou silente vendo tudo isso. Como ele poderia se controlar vendo seu filho sofrer daquela maneira? Ele não somente ficou quieto, mas ele até ordenou que isso acontecesse. Por quê? Porque eu creio que Deus, o Pai, estava amarrado com as mesmas cordas do seu filho. O que seria mais difícil para um pai? Ser maltratado ou ser amarrado e assistir seu filho ser maltratado? Eu não sei quem sofreu mais, o pai ou o filho. Mas Deus, o Pai, sofreu porque Ele não fez nada. Ele deixou que tudo isso acontecesse. E Jesus foi levado ao Calvário, carregando essa cruz pesadíssima. Se lembra a história, ele não conseguia carregar. Estava tão enfraquecido e tão triste que ele caía. E tiveram que chamar um homem de África para carregar a cruz para ele. Chegou lá ao Calvário, pode imaginar os acontecimentos horríveis. Pode imaginar a cena que continuou. Lá colocaram a cruz no chão. E Jesus se deitou de costas sobre a cruz. E então pegaram a mão dele, a mão direita,
e colocaram sobre madeiro. E com martelo pregaram com um prego grande, enferrujado. E o sangue foi jorrando. E depois era a mão esquerda, o mesmo tratamento. E depois os seus pés, colocando um em cima do outro para não gastar 2 pregos, pregaram os pés. E em seguida, um grupo de soldados impiosamente levantaram essa cruz, ergueram a cruz com seu tremulante e ensanguentado fardo e afincaram com impiedoso golpe no buraco cavado na pedra, causando dor insuportável para meu Jesus. E depois colocaram ele na cruz, que era o instrumento mais cruel, mais horroroso de castigo do governo romano. O Cícero uma vez disse que um cidadão romano nunca podia ser crucificado. Ele disse: amarrar um cidadão romano é o crime. Ele disse: açoitar um cidadão romano é um absurdo. De matar um cidadão romano seria assassinato. Mas ele disse: crucificar um cidadão romano, ele disse: não tem palavras para descrever o horror. E Jesus lá da cruz clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta oração foi feita em meu favor. Meus pecados ajudaram a matar o meu Salvador. E o que ele disse? Pai, perdoa-lhe seus pecados. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque Jesus é um Jesus de perdão. É sua especialidade perdoar pecados. Cada pessoa carregada com fardo de pecado, sendo esmagado com o pecado, pode saber que Jesus tem uma especialidade, e isso é perdoar. Ele quer lhe perdoar. Lá nessa cruz tão horrível, ou mais cruel, ou mais desgraçado, ou mais diabólico instrumento de execução, Jesus teve que sofrer em meu lugar e teu lugar. Eu quero perguntar agora: o sofrimento foi excessivo? Vamos parar e pensar. O castigo foi demais? Lembra-se que ele agora está sendo castigado por todos os pecados de toda a história. Toda a brutalidade dos criminosos, todos os assassinos da história, toda a imoralidade e a sujeira que já passou neste mundo, ele está com tudo sobre ele. Todas as coisas cruéis de um Hitler que matou milhões de judeus, de um Stalin que matou mais de 20 milhões do seu próprio povo, tudo isso está sobre as costas do meu Senhor. Ele está levando o pecado de todos, porque ele foi amarrado com as cordas de amor. Nunca na história do nosso planeta testemunhou-se tal cena. Era uma novidade. Os anjos nunca haviam contemplado uma coisa igual. Veja o suor da sua fronte, mesclado com sangue lá na cruz, sofrendo por nós. Das suas mãos e pés gotejavam o sangue que tingia as pedras de rubro. As feridas dos pregos estavam a rasgar-se, enquanto o seu corpo pendia suspenso por suas mãos. Mas, acima de tudo, o sofrimento mental da separação do seu pai,
Jesus voltou para o céu, mas ele deixou o seu sangue aqui. Esse sangue que ele deixou é uma marca da sua promessa de voltar. Porque ele não se esqueceu deste mundo sujo, pecaminoso, violento, criminoso. Ele não deixou esse mundo para esquecer esse mundo. Ele deixou seu sangue aqui, porque ele volta, porque ele nos ama. E não temos nenhum motivo de duvidar. Nenhum motivo de duvidar a sua promessa. Antes de morrer, não pensando em si, ele lembrou da sua querida mãe. E lá estava João, o apóstolo amado, com a sua mãe. E ele falou palavras bonitas para eles. Ele disse: João, eu amo a minha mãe. Eu estou aqui sofrendo de dores insuportáveis, mas cuida da minha mãe. Ele disse: João, cuida dela. E ele falou para ela: mulher, eis aí o teu filho. E ele falou para João: eis aí a tua mãe. Com todo o sofrimento, ele está pensando em outras pessoas ainda. E lembrou-se de um ladrão, um homem desviado, um homem que havia andado nos maus caminhos, mas que antes de morrer estava almejando a salvação. E lá veio uma oração de um pecador: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a promessa de um Jesus que nunca falha e nunca falta de responder, dizendo: em verdade te digo hoje, estarás no paraíso. Alguém aqui está sentindo o peso do pecado hoje à noite? Fala para ele: Senhor, lembra-te de mim quando vem em teu reino. E virá a resposta pronta. A resposta imediata: tu estarás comigo no paraíso. Jesus está te convidando. Nós estamos vivendo na sombra da cruz. E é somente a cruz, com o sangue, que tem a possibilidade de nos dar a salvação. Qualquer outra salvação falta o tecido vermelho. Não há outra salvação. Lá na cruz, ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Não é que ele não sabia a resposta. Ele sabia muito bem. Ele sabia que estava seguindo o plano de salvação que foi feito antes da fundação do mundo. Ele estava aqui repetindo uma passagem do Antigo Testamento. Mas ele se sentiu separado do Pai, porque o pecado nos separa de Deus. E ele sentiu essa separação tão forte, que ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Então ele disse: está consumado. Ele não largou o trabalho até que ficasse terminado. Esta palavra, está consumado, vem de uma palavra original, a palavra tetelestai, que quer dizer que está consumado, está terminado, que o negócio está carimbado. É uma palavra que usava para fechar um contrato. Ele diz: está cumprido, eu fiz o meu trabalho. O diabo está derrotado para sempre. O trabalho está completado. Qualquer pecador agora tem o direito de entrar no reino de Deus e ter todos os seus pecados perdoados. Graças a Deus, Ele pagou o preço que era o preço que nós deveríamos pagar. E como a lei romana exigiu que um criminoso, que ele foi considerado, teria que ser crucificado sem roupa, Deus, na sua bondade, apagou a luz. Houve uma escuridão para cobrir
a vergonha que nosso Senhor Jesus teve que levar diante de todos. Incrível, quando lemos a história do nascimento de Jesus. Era meia-noite quando os anjos apareceram aos pastores e houve um brilho ao meia-noite que parecia dia. Agora, ao contrário, agora era meio-dia e houve trevas. No seu nascimento, brilho durante a noite. Na sua morte, trevas ao meio-dia. E Jesus morreu, deu a sua vida, entregou a sua vida por causa do amor que Ele tem para ti e mim. Que amor maravilhoso! Que amor maravilhoso! Que nós agora podemos aceitar o dom da salvação que vem somente dele. Por isso o livro de Apocalipse disse: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a sua autoridade de Jesus Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 10 e 11. Meus amigos, por causa do que Jesus fez, nós podemos ter a vitória. Por causa do que Jesus e o preço que Ele pegou, nós podemos enfrentar as legiões dos diabos e demônios com confiança, porque o diabo é um inimigo derrotado. Foi derrotado na cruz de Calvário. Todo o seu poder foi cortado. E você e eu podemos confiar nas profecias que vamos continuar estudando. Podemos ter plena confiança que Deus não falhará. Deus nunca falhará. Ele oferece a salvação para multidões, mas não se esquece. Ele oferece a salvação para cada pessoa. A pessoa mais humilde, a pessoa mais pobre. Agora vamos fazer uma pergunta. Quem é que entregou Jesus à morte? Nós poderíamos mencionar vários nomes. Judas o traiu. Mas não foi Judas que o entregou por sua ganância. Então quem foi? Pilatos o condenou. Mas não foi Pilatos por sua covardia. Ele tinha medo dos judeus. E não foram os judeus por inveja. Quem entregou nosso Salvador à morte? Foi o amado Pai, pelo amor que Ele tem por nós. Que coisa maravilhosa saber que somos amados. Que nós podemos sentir o amor da divindade. Este amor que está sempre ao nosso dispor. Sempre pronto para nos aceitar. Mais uma vez, eu gostaria de perguntar: quem será que sofreu mais, o pai ou o filho? Sabe por que estou perguntando isso? Às vezes eu ouço pessoas dizer: eu gosto do Novo Testamento, mas não gosto do Velho Testamento. Eu tenho muita confiança em Jesus, mas o Pai é outra coisa. Nós temos que lembrar que o Pai e o Filho mostraram o mesmo amor. E o Pai nos ama tanto como o Filho e também o Espírito Santo. Eu nunca ouvi uma ilustração melhor do que a ilustração que eu vou usar agora. Lembrando-nos que uma ilustração nunca é perfeita. Uma ilustração é uma ilustração. Mas eu creio que às vezes nos ajuda a compreender melhor o que aconteceu.
no estado de Mississippi, tem o rio Mississippi e tem pontes que passam de um lado para o outro. E muitos desses pontes são móveis, porque não tem altura para os navios grandes passarem embaixo. E quando vem um navio com mastros muito altos, ele tem que abrir a ponte. Depois que o navio passou, fecham a ponte para os trens passar por cima. Havia um certo senhor chamado John Griffith. Isso aconteceu muitos anos atrás, no ano 1937, num dia do verão. Ele tinha a responsabilidade de abrir e fechar a ponte. Abrir quando chegavam os navios, fechar quando chegavam os trens. E um dia de verão, ele levou o seu menino, seu filho pequeno, para passar o dia com ele, para ficar com o pai. De manhã inteira estavam juntos, mas quando chegou meio-dia, a mãe havia dado comida para eles e eles abriram a caixinha e comeram a comida. E depois o pai, João Griffith, estava com sono e ele adormeceu um pouco, enquanto o filho estava brincando. De repente, ele ouviu o apito do navio Memphis Express, do trem, aliás, Memphis Express. Era um trem de 400 passageiros, chegando a alta velocidade, aproximando a ponte. A ponte estava aberta. Ele havia deixado aberta para o navio passar. E ele acordou e viu que não tinha tempo de perder. O trem estava quase chegando à ponte. Ele sabia que teria que fechar a ponte rapidamente. E quando ele estendeu a mão para puxar o alavanque que fecharia a ponte, o seu coração congelou. Ele viu que seu pequeno menino havia descido brincar e havia caído dentro das engrenagens. E a calça de uma perna estava presa entre duas engrenagens. Agora o que fazer? Ele teria que fazer uma decisão com a velocidade de relâmpago. Uma decisão que não dava muito tempo para meditar ou pensar, porque ele não tinha alternativas. Somente duas. Ele podia sacrificar seu filho, fechando a ponte, e poupar a vida dos 400 passageiros. Ou ele poderia sacrificar os 400 passageiros e poupar a vida do seu filho. O trem estava chegando com grande velocidade. Se não fechasse a ponte, cairia no rio e todos os 400 morreriam. Ele sabia a decisão que teria que fazer. Ele baixou a cabeça, fechou os olhos e pegou a alavanca e fechou a ponte. O trem imediatamente passou a ponte. 400 passageiros nunca ficaram sabendo quanto custou a sua vida. Ele sacrificou seu filho porque achou necessário. E o grande Criador teve que fazer uma decisão semelhante. Ele também tinha somente duas alternativas. Ele poderia sacrificar o seu filho e salvar a raça humana, ou sacrificar a raça humana e poupar o seu filho. Graças a Deus, nós sabemos qual é a decisão que ele tomou. E Jesus disse: se eu for levantado, atrairei todos a mim. Meus amigos, meus irmãos, não importa onde que estejam, hoje eu estou levantando diante de vós um grande imã.
Porque é a cruz que atrai todos. Eu não posso atrair ninguém para mim, mas eu posso levantar a atração fortíssimo. Porque eu creio que a cruz atrai todos, sem exceção. Todos não aceitam. Mas eu não sei de nenhuma pessoa que pode estudar o assunto da cruz sem sentir alguma coisa mexer no seu coração. Hoje à noite eu estou levantando a atração, imã. Alguém está se sentindo atraído? Aceita agora o que Jesus fez para ti. Aceita a cruz como símbolo da sua salvação. Aceita a vida de Jesus Cristo, a sua morte e seu exemplo, seguindo os seus passos. Ele está chamando todos agora. Um dia nós estaremos na eternidade. E lá no céu vamos ver as mãos de Jesus. Um dia uma senhora estava no hospital doente. E apareceu uma figura gloriosa. E disse para ela: eu sou Jesus. Eu vim aqui te confortar. Esquece a Bíblia. Esquece todas essas coisas. Confia em mim, porque eu sou seu Salvador. E ela olhou para ele e disse: tu não és meu Salvador. Meu Salvador tem marcas nas suas mãos, mostrando que ele morreu para mim. O Senhor não tem. O Senhor é um demônio, um enganador. Meu Jesus tem as marcas nas mãos que vão ficar permanente como lembrança dos meus pecados. Ele dizia: eis que tenho gravado nas palmas das minhas mãos. E a Bíblia disse no livro de Zacarias que um dia no paraíso pessoas vão perguntar: o que são estas marcas? Essas feridas nas suas mãos. E se alguém lhe dizer: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Que marcas são essas nas tuas mãos? Pai nosso, um dia estaremos em teu reino. Vamos ver as suas mãos preciosas e perguntar: que feridas são essas? E com amor ouviremos a tua voz dizer: as feridas com que fui ferido para te amar. Hoje estamos levantando grande imã, atraindo almas, não para nenhum ser humano, nem para uma filosofia, nem para uma teologia, nem para uma igreja, mas sim para um Salvador. Um Salvador que perdoa plenamente, que disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Abençoe cada pessoa que está ouvindo minha voz agora. Pai, o imã está atraindo. Corações agora estão comovidos, pensando no grande amor do nosso Salvador. E não poderíamos fechar esta reunião sem dar uma oportunidade. Alguém aqui que não ainda tomou uma decisão de entregar a sua vida completamente a Jesus, gostaria de fazê-lo agora levantando a sua mão direita bem alto. Que Deus abençoe. Sim, muitas mãos estão se levantando. O grande imã está atraindo. Deus está te chamando porque Deus te ama. Mais alguém? Levanta sua mão agora. Deus abençoe. Não posso ver todas as mãos nos outros salões, mas eu creio que o mesmo Salvador que está operando aqui, o mesmo Espírito Santo que está operando aqui neste lugar agora,
está fazendo o trabalho em outros lugares também. Que Deus abençoe a tua decisão hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor